Fala pessoal, espero que estejam bem. Bom, então aqui vamos gravar a continuação da aula passada, tá bom? Que era a aula de dinâmica mais a parte de lei de Newton. Agora eu vou fazer um aprofundamento na parte de forças e em específico na segunda lei de Newton, tá bom? Que acaba sendo a parte mais importante de toda essa parte da dinâmica, principalmente, tá? Essa parte de forças e como a gente vai relacionar várias forças ao movimento de um corpo, de um bloco ou de de algum objeto, por exemplo. Beleza? Essa então acaba sendo a aula principal desse trecho aqui da dinâmica, tá certo? Então prestem bastante atenção e espero que sirva aí para ajudar vocês nos estudos. Bom, então como está aqui, né, de praxe o nosso slide de sumário, né, onde eu vou indicar para vocês o que a gente vai estudar hoje. Bom, aqui está a definição de dinâmica, que acaba sendo a parte da mecânica que estuda as causas do movimento dos corpos e as leis que regem esses movimentos e relacionando sempre com as forças que atuam sobre os corpos e como essas forças influenciam no seu movimento, tá bom? Então essa definição eu já tinha trazido para vocês na aula passada, mas eu vou trazer ela aqui novamente, tá bom? E eu vou trazer novamente nessa aula para vocês a definição de forças, tá bom? Uma vez que eu vou aqui definir também tipos de força, então a gente vai falar sobre força-peso, força normal, elástica, tração e atrito. Então, para antes de falar de tipos de forças, vou definir com vocês novamente o que é uma força para a gente recapitular, tá bom? E lá no final eu tenho a parte do diagrama de corpo livre, que é a parte mais importante, eu diria, dessa videoaula, que uma vez vocês entenderem tipos de força, diagrama de corpo livre é a parte onde a gente vai relacionar todas as forças com a segunda lei de Newton, beleza? Então isso é um conteúdo bem legal aqui que eu vou apresentar para vocês e que acaba servindo também para todos os vestibulares que vão aplicar, tá? Normalmente todos os vestibulares acabam aparecendo sempre uma questão, não vou dizer que de diagrama de corpo livre, mas sempre pelo menos uma questão relacionada a forças, tá bom? Bom, quem assistiu a aula passada já se deparou exatamente com esse mesmo slide, porque aqui é realmente só uma repetição do que é força, que é uma grandeza vetorial que descreve a interação entre dois corpos ou partículas, podendo assim causar alterações no estado de movimento ou na forma de um objeto. A força é medida em newtons, tá bom? Que foi o físico Isaac Newton que acabou promovendo inicialmente todo esse estudo sobre as forças, beleza? E no Sistema Internacional de Medidas, em homenagem a esse físico, a unidade de forças é Newton, beleza? A letrinha N maiúsculo, tá bom? Vamos definir aqui então a nossa primeira força, beleza? Que vai ser a força-peso. Bom, força-peso é a força aplicada ao solo por conta de uma massa de um corpo, por exemplo, juntamente com a aceleração da gravidade. Então, por exemplo, se a gente está no planeta Terra, a gente está sujeito a uma ação da gravidade, tá bom? Todos os planetas do sistema solar possuem uma própria aceleração da gravidade, beleza? E essa aceleração varia entre os planetas e dentro de um mesmo planeta, dependendo do ponto onde você está, essa aceleração da gravidade varia, tá bom? Nos exercícios aqui sobre a força-peso, né, onde a gente vai utilizar a aceleração da gravidade, o enunciado normalmente vai fornecer para a gente o valor da força da gravidade, tá bom? Da força não, desculpa, da aceleração da gravidade. E se esse valor não é fornecido, normalmente não será necessário utilizá-lo na resolução do exercício, beleza? Normalmente, a aceleração da gravidade nos exercícios de vestibular, ela aparece como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e em alguns vestibulares como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é um valor mais preciso dela, tá bom? E como é que a gente calcula essa força-peso, né? A força-peso nada mais é do que o produto entre massa e aceleração da gravidade, tá certo? Então a gente pode definir essa força como sendo P, tá certo? De peso, igual a M vezes G. Reparem o seguinte também, tá? Eu coloco P e G, eu coloco uma setinha, porque são grandezas vetoriais, beleza? E toda grandeza vetorial, eu sou obrigado a colocar esse vetor em cima, né? Essa seta aí apontando para a direita, beleza? E aqui tem uma observação importante, tá bom? Que a força-peso, ela tem sempre sentido para baixo, tá bom? O que isso quer dizer? Para baixo em relação ao planeta, porque a força da gravidade, né, a aceleração da gravidade, ela puxa a gente para o centro da Terra. Então, se a força-peso está relacionada a essa força da gravidade que puxa a gente para o centro da Terra, então essa força sempre aponta para baixo, não importa o plano que eu estou. Então, olha essa imagem que eu trouxe para vocês. Não importa se eu estou num plano inclinado ou num plano horizontal. A força-peso, a força P, ela está sempre apontando para baixo, beleza? Sempre vertical para baixo. É sempre importante a gente ter essa informação, porque lá pra frente, vocês vão ver, a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre, a gente vai precisar ter essas informações reunidas, tá bom? De onde as forças apontam. E essa é uma informação que a gente vai precisar guardar sempre, tá bom? Que a força-peso é calculada pelo produto de massa vezes a aceleração da gravidade, e ela sempre aponta para baixo, beleza?
Bom, e agora a segunda força que eu vou trabalhar aqui com vocês vai ser a força normal, beleza? O que que é a força normal? É a força de reação à força-peso. Paulo, o que que é uma força de reação? Voltem na aula anterior, tá bom? De dinâmica, onde eu explico leis de Newton. Lá na terceira lei, eu explico para vocês o que é a lei da ação e reação, onde eu explico que quando eu aplico uma força a uma superfície, por exemplo, é produzida uma força de mesmo módulo, porém de sentido contrário, beleza? E isso acaba sendo a terceira lei de Newton. Então é uma coisa importante de nós sabermos, tá bom? E isso é a força normal, é a força de reação à força-peso. Então ela vai ter o mesmo módulo que a força-peso, porém ela apresenta sentido contrário à superfície do corpo em que o estudo se encontra, beleza? Então o que acaba acontecendo é o seguinte, a força normal, ela não tem uma fórmula prática de se calcular, né? Ela pode ser simplesmente dita como massa vezes gravidade, assim como o peso, tá bom? Ou simplesmente ela tem o mesmo valor que o peso, porém sinal trocado. Então, por exemplo, o peso ele aponta para baixo. Então, normalmente, por ele apontar para baixo, a gente adota os eixos como sendo para cima positivo e para baixo negativo. Então, se eu tenho uma força-peso de menos 10 newtons, eu vou dizer que eu tenho uma força normal de 10 newtons. Se eu tenho uma força-peso de 20 newtons, de menos 20 newtons, eu vou dizer que eu tenho uma força normal de mais 20 newtons. E assim por diante, tá bom? Uma observação muito importante só que eu tenho para trazer para vocês é a seguinte: a força normal ela tem sentido contrário à superfície onde o corpo se encontra e não sentido oposto à força-peso, tá bom? Muitas vezes nos exercícios a gente acaba se confundindo e coloca sempre a normal apontando para o sentido oposto ao peso. Então, se o peso aponta para baixo, a normal aponta para cima. Não necessariamente, porque lembrem que a força normal, a força de ação e reação, é uma força de sentido contrária à superfície de contato. Então, se é uma força contrária à superfície de contato, a força normal, por ser uma força de reação, ela aponta para fora da superfície onde o corpo se encontra, e não tendo assim sentido contrário à força-peso. Então, por exemplo, no primeiro caso aqui onde eu tenho um bloco com força-peso para baixo, a normal é para cima, tranquilo. Agora, quando eu tenho um bloco num plano inclinado, a força-peso é para baixo, porque a gravidade puxa os corpos para o centro da Terra, porém a força normal ela não é para cima. Ela é aqui nesse caso na diagonal direita, porque ela vai ser em relação à superfície, certo? Então ela é para cima em relação à superfície onde o corpo se encontra. E nunca decorem a normal como sendo sentido contrário ao peso. Não, ela é sentido contrário à superfície onde o corpo se encontra, beleza? Bom, aqui agora eu trago para vocês uma terceira força, tá bom? É uma força um pouco mais específica pelo seguinte, todo bloco, vamos supor, todo corpo que encontra-se no planeta Terra, ele vai estar sujeito às forças peso e à força normal, isso sempre. Agora a força elástica, ela depende de uma mola atrelada a um corpo, ou seja, se eu não tenho uma mola presa a um corpo que eu estou estudando, a força elástica nesse corpo é zero, certo? Por exemplo, eu aqui, eu estou sentado numa cadeira. Nessa cadeira não tem mola nenhuma, então não tem nenhuma força elástica atuando no meu corpo. Se eu for para frente e para trás com a cadeira, eu vou estar fazendo esse movimento, por exemplo, com minhas pernas ou balançando o meu corpo. Mas não tem uma mola atrelada a esse movimento, tá certo? Aqui na cadeira está atuando a força normal e a força peso. Porém, não tem força elástica porque não tem mola, beleza? Então, nos exercícios, a gente só vai considerar a existência de força elástica se houver uma mola no sistema envolvido do nosso estudo, tá bom? E como é que a gente calcula força elástica? Força elástica é dada pelo produto K vezes X, onde K é a constante elástica da mola e X é a distensão da mola. O que eu quero dizer por constante elástica da mola? Bom, as molas, elas podem ser feitas de diversos materiais. Tem aquelas molas de brinquedo que são feitas de plástico e tem, por exemplo, a mola de um carro que pode ser feita de ferro, tem outras molas que podem ser feitas de aço, de bronze. Molas podem ser feitas de diversos materiais. E dependendo do material que ela é feita, ela possui uma facilidade ou uma dificuldade de ser esticada, certo? Ou comprimida, perfeito? É muito mais fácil eu pegar uma mola de plástico, puxar e voltar ela, do que eu pegar uma de aço, puxar e voltar ela, vocês concordam? Então essa constante elástica da mola varia de acordo com o material. E o valor da constante elástica vocês não precisam decorar, tá bom? Ele normalmente nos exercícios ele vai ser ou solicitado, né? Por exemplo, o exercício te fornece a força elástica e te fornece a distensão da mola e pede para você calcular a constante elástica. Ou então ele fala, ó, a constante elástica dessa mola é de tantos newtons por metro, tá bom? Porque já que ela é uma relação de força por distensão, a unidade dela é newton metro. Beleza, rapaziada? E por último, a distensão da mola é medida em metros. E o que seria a distensão da mola?
é quanto que essa mola, eu puxei ela. Então imagina que eu tenho, por exemplo, uma mola. Todo mundo, quando eu falo mola, né, normalmente os alunos imaginam aquela mola de brinquedo que vende em festa junina, já viram? Aquela colorida? Isso é bem antigo, mas acho que não existe mais esse tipo de mola. Mas se alguém já viu, por favor, deixe aí comentado para não me sentir tão velho. Mas enfim, enquanto, vamos supor, aquela mola, ela está no seu estado natural, certo? Ou seja, o que seria o estado natural dela? Sem ninguém tá puxando ela. Então ela tem ali, sei lá, vai, toda amontoada, 10 centímetros. Aí a partir do momento que eu puxo ela, ela passa a ter 100. Então ela tem uma distensão de 90 centímetros. Entenderam o que eu quis dizer? Por exemplo, se ela possui 10 e eu puxei ela até 100, a distensão foi de 90. É quanto eu puxei essa mola, quanto que eu abri essa mola. Olha nesse exemplo aqui embaixo, eu coloquei um bloquinho. Nesse bloco eu tenho uma força normal e uma força peso, começando na figura da esquerda, tá bom, gente? Aqui a mola ela está no seu estado natural, ela não está esticada e não está comprimida. Então nesse caso a força elástica é zero, tá bom? Então o que vai acontecer agora? Eu puxei o carrinho, a garrinha aqui do robô, ele vai puxar esse bloco. Como esse bloco não está em movimento, a força elástica nele por enquanto é zero, tá bom? Só que agora eu vou soltar esse bloco dessa garra. A partir do momento que eu solto, a mola vai querer puxar ele, certo? Porque eu primeiro estiquei a mola e depois soltei. Eu soltando, a mola quer voltar para o seu estado de origem. Então ela primeiro contrai e depois estica, até ela, algum dado momento, retornar ao seu estado de origem. Então ela, na compressão, ela realiza uma força elástica, tá bom? E depois que ela afasta, né? Por exemplo, aqui nesse caso, ela aproximou da parede e afastou. Nesse que ela se afasta da parede, ela também possui uma distensão, certo? No primeiro momento ela comprime e depois ela distende, certo? E nessa compressão e distensão da mola, a gente acaba gerando uma força elástica, tá bom? E para onde aponta a força elástica, né? Como eu disse para vocês, a força peso sempre aponta para baixo e a força normal tem sempre sentido contrário à superfície. E a força elástica aponta para onde? Sempre para o sentido do movimento, tá bom? Então olha aqui no meio, o bloquinho está indo no sentido da parede, portanto, a força elástica está apontando para a parede. E já nos casos aqui na direita, na terceira imagem, o bloquinho está indo todo para a direita, certo? O que aconteceu nessa terceira imagem é a mola primeiro foi toda para a esquerda, juntou uma força e foi para a direita. Então, ela indo para a direita, ela gera uma força elástica no sentido direita. Então, muito cuidado sempre nos exercícios onde a gente for trabalhar com mola, que a gente tem que analisar o momento estático da mola, ou seja, não tem que imaginar ela em movimento, né? A gente tem que imaginar ela parada. Nesse ponto aqui que ela está parada, ela está indo para a direita ou ela está indo para a esquerda, né? Imagina que você vai ter que congelar o movimento da mola, né? Ela está indo para a direita ou congela? Tá, para onde ela estava indo? Direita. Aí eu vou colocar lá setinha para a direita, força elástica, tá certo? A força elástica a gente acaba definindo como força F, né? E ali embaixo a gente coloca as iniciais EL, tá bom? A abreviação de elástica, pra gente não ficar escrevendo força elástica toda hora. Então a gente acaba chamando ela, vai acabar apelidando ela aqui nas aulas de FEL, tá bom? Pra facilitar um pouco o entendimento. Bom, agora vamos para a nossa quarta força, né? Nosso quarto tipo de força que eu vou detalhar aqui nas aulas para vocês, tá bom? Reparem só uma coisa, tá, gente? No começo dessa aula, eu apresentei para vocês que lá no sumário que eu ia explicar 5 forças, né? A força peso, a normal, a elástica, a de tração e a de atrito. Porém, no nosso mundo não existem só essas 5 forças, tá bom? Existem outras forças, como por exemplo força elétrica, a força gravitacional, entre outras forças, tá bom? Mas quando a gente está trabalhando aqui com corpos no planeta Terra, a gente acaba normalmente na parte da dinâmica trabalhando principalmente só com essas 5 forças, tá bom? Mas tenham em mente que existem muito mais forças, tá bom? Não apenas aquelas 5 que eu detalhei para vocês. E agora vai ser a força de tração, que é uma força aplicada a um corpo através de um fio ou um cabo, certo? E não há uma fórmula específica para calcular a tração, uma vez que ela depende de todas as outras forças envolvidas no sistema. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma caixa, eu vou amarrar uma corda nessa caixa e eu vou começar a puxar essa corda, certo? Se eu conseguir vencer, eu tenho que vencer o que para puxar essa corda? Eu tenho que conseguir puxar o peso dela, certo? Então, para eu conseguir ir fora o peso dela, essa caixa, por exemplo, tem a sua força normal, certo? E mais para frente a gente vai ver que ela tem a força de atrito. Então, se eu quiser conseguir puxar essa caixa, eu tenho que vencer a força de atrito e eu tenho que vencer a força peso dela, por exemplo, entendeu? Por isso que não existe uma fórmula única para a gente calcular a força de tração, tá bom? Uma vez que ela depende de todas as forças que estão envolvidas no nosso objeto, tá bom? Então, para calcular a força de tração, a gente vai precisar fazer uma coisa chamada diagrama de corpo livre, que eu ainda vou explicar nessa aula, mas não está explicado nesse slide, porque eu ainda preciso detalhar com vocês força de atrito, tá bom? E mais um detalhe sobre a força de tração. A força de tração,
ela vem aos pares. O que eu quero dizer com ela vem aos pares? Ela é uma única força, porém ela tem dois sentidos. Por exemplo, aqui no meu bonequinho da esquerda, ele está puxando essa primeira caixa. A direção que ele puxa, vamos supor, o bloquinho, ele está indo para a esquerda, certo? Se ele está indo para a esquerda, a força de tração é para a esquerda. Porém, na corda, na mão do bonequinho, também tem uma força de tração, que é a força de tração que ele está aplicando para puxar. E ela aponta para onde? Para a caixa. Então, o que acontece? Aqui, se vocês repararem, eu tenho dois T's, certo? Porém, aqui, deixa eu circular aqui para vocês. Ó, tem esse primeiro T e esse outro Tzinho aqui. Não é que esse T da esquerda tem um valor diferente desse T da direita. Eles são exatamente o mesmo valor, porém eles têm sentidos contrários. Justamente também por conta da terceira lei de Newton, tá certo? Acaba sendo um parzinho aqui. Então, se eu tenho uma atração aqui, eu também tenho uma nesse corpo e ela tem o mesmo valor, tá bom? Da mesma forma que eu tenho essa letra T aqui, que eu acabei colorindo de vermelho e não ficou legal, ela possui o mesmo módulo dessa força de tração aqui de baixo, tá bom? Então a gente vai ver que os exercícios de vestibular, às vezes, quando fala sobre tração, gosta de colocar um desenho parecido com esse, porque acaba aqui tendo um conceito que os alunos acabam esquecendo, que é o seguinte, justamente esse das suas forças de tração vindo aos pares. Então, por exemplo, o enunciado me dá informações suficientes para eu calcular, por exemplo, a força de tração daqui. Só que eu preciso calcular, por exemplo, sei lá, a força de tração daqui. Aí a gente calcula essa e fala assim, poxa, calculei a daqui, não consigo calcular essa. Não, essa daqui e essa são numericamente iguais. A diferença é qual? Elas têm sentidos contrários, apenas isso, tá certo? Ambas apontam cada uma para uma direção da corda ou do fio que ele está enrolado, tá certo? Fio, cabo, etc. Beleza? Bom, agora eu vou falar sobre a quinta força, tá bom? Que é a força de atrito, que acaba sendo a força que vocês menos gostam de trabalhar, não sei por que motivos, mas é, na minha opinião, uma das mais legais de entender o que está acontecendo, tá certo? Ou o seu significado físico, beleza? Bom, então vamos lá. O que é a força de atrito? É uma força gerada pela rugosidade de uma superfície em relação ao corpo, e ela é sempre contrária ao movimento produzido pelo corpo. Bom, primeira parte esquisita dessa frase, rugosidade da superfície. O que é rugosidade da superfície? Vamos supor, a gente olha para um chão, por exemplo, a olho nu, a gente tende a imaginar que esse chão é completamente lisinho, que ele não tem nenhuma imperfeição, certo? Isso não é verdade, porque se a gente olhar ele a nível microscópico, ele não é perfeito, ele acaba tendo imperfeições na sua superfície, certo? Ele não é completamente liso. Aqui eu tentei demonstrar isso para vocês, por exemplo, eu tentei desenhar isso, na verdade, né? Peguei aqui a imagem de um asfalto, e aqui é como se fosse o zoom desse asfalto, né? Como se eu estivesse olhando isso aqui no nível microscópico, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? A gente tende a imaginar que é uma coisa lisa, mas não, olha, ele tem toda essa sua rugosidade, beleza? E essa rugosidade atrapalha o movimento, certo? Ela dificulta o movimento, beleza? Então é isso que a força de atrito acaba causando. Ela é uma força sempre contrária ao movimento porque ela atrapalha o movimento, tá certo? Mas a força de atrito é muito importante, tá bom? Se não fosse força de atrito, a gente não iria conseguir andar, por exemplo. Imagina, se o chão ele é todo liso e eu não tenho uma força contrária, eu ia ficar andando e ia ficar derrapando. Eu não ia conseguir andar. Então a força de atrito acaba sendo muito importante, tá bom? Nos exercícios que a gente vai calcular aqui, certo? Então vamos olhar aqui também para esse, antes de eu falar sobre a fórmula dela, vamos olhar aqui para o desenho aqui de baixo. Eu tenho aqui um bonequinho fazendo uma força para a esquerda, puxando uma caixa através de um fio. Se eu tenho um fio, eu tenho força de tração aqui e aqui. Essa caixa está no planeta Terra, então ela tem uma força-peso envolvida e uma força normal contrária à superfície, certo? E se essa caixa se movimenta para a esquerda, a rugosidade da superfície produz uma força de atrito de sentido contrário ao movimento da força total que o meu bonequinho está querendo que essa caixa se mexa, beleza? Essa é a ideia principal da força de atrito, tá bom, pessoal? E o que vai ser a fórmula da força de atrito? Força de atrito a gente vai apelidar ela de FAT, tá? F subíndice AT, beleza? De força de atrito, é uma abreviação, tá? E ela é igual à letra grega mi multiplicada pela normal do corpo, tá bom? E o que é esse mi, certo? O mi, ele é o coeficiente de atrito, que é variável. Então, por exemplo, uma superfície de pedra possui um coeficiente de atrito específico. Uma superfície de asfalto possui um coeficiente de atrito diferente do de pedra. Uma de madeira possui um coeficiente de atrito diferente da de pedra e diferente da de asfalto. Cada superfície possui o seu coeficiente de atrito, onde ele pode dificultar ou facilitar o movimento de um corpo, por exemplo.
tá certo? E a normal, a gente já viu aqui, foi a segunda força que eu apresentei para vocês, é a força de reação da força-peso, que tem sentido contrário à superfície onde o corpo está estabelecido. Beleza, pessoal? Aqui eu vou fazer um aprofundamento teórico na força de atrito pelo seguinte: normalmente a força de atrito ela acaba aparecendo às vezes nos exercícios de vestibular como uma questão teórica particular só sobre atrito, tá bom? Então aqui eu achei interessante eu trazer um slide a mais dedicado para fazer um aprofundamento sobre a força de atrito antes da gente chegar na parte de falar de diagrama de corpo livre, tá bom? Então, o que é esse aprofundamento teórico que eu vou trazer para vocês? Bom, a gente já entendeu que a força de atrito é a força gerada pela rugosidade da superfície em relação ao corpo e é sempre contrária ao movimento produzido e realizado pelo corpo, certo? E reparem que ela tem um coeficiente de atrito, que eu já detalhei para vocês que cada superfície possui o seu próprio coeficiente de atrito. Porém, além disso, existem dois coeficientes de atrito, certo? Um deles é o coeficiente de atrito que eu vou chamar de cinético, que vai ser o μ subíndice C, que é utilizado quando o corpo já está em movimento. E o coeficiente de atrito estático, E, é utilizado quando o corpo está em repouso ou na iminência de movimento, tá bom? Sendo assim, se vocês concordam comigo que se eu tenho um coeficiente de atrito para quando o corpo está em movimento e um coeficiente de atrito para quando o corpo está parado, na verdade eu tenho duas forças de atrito distintas, uma força de atrito estática e outra força de atrito cinética, tá bom? Na maioria dos exercícios, quando a gente for trabalhar de diagrama de corpo livre, a gente vai trabalhar apenas com o cinético, mas é importante a gente entender a teoria por trás do que vai diferenciar o estático do cinético, tá bom? Até porque no slide anterior eu coloquei lá na fórmula para vocês apenas FAT, eu não coloquei FAT subíndice C de cinético. Porém, entendam que se o corpo está em movimento, aquele FAT que estava no exercício anterior é um FAT cinético. A diferença é que eu não coloquei a letrinha C lá, tá bom? Vamos olhar para esse exemplo aqui que eu coloquei no slide para vocês. Na esquerda, o bloco está em repouso. Portanto, a força de atrito que está sendo realizada por ele é zero, porque eu não tenho movimento, certo? Se a força de atrito é uma força contrária ao movimento de um corpo e um corpo não tem movimento, força de atrito dele é zero. Perfeito. Agora, quando ele está na eminência de movimento. O que quer dizer estar na eminência de movimento? É quando o bloco está, por exemplo, um corpo está parado, porém ele está quase se movimentando. Então imagina que eu tenho uma caixa, amarrei uma corda e estou puxando. Eu estou quase conseguindo fazer ela se mexer. Ela está tremendo ali, mas ela não sai do lugar. Ela está na eminência de movimento. Ela quer começar a se movimentar. O que está acontecendo ali? Nesse caso, a força de atrito estática ela acaba sendo maior do que a força que eu estou aplicando, certo? Porque se ela fosse menor, o bloco estaria se movimentando. O que está acontecendo aqui é como se fosse um cabo de guerra, onde a força de atrito está ganhando de mim. Ou seja, eu não estou conseguindo puxar a caixa porque a força de atrito estática é muito maior do que a força que eu estou aplicando. Então, nesse caso, a gente diz que a força de atrito estática é maior que a força que eu estou aplicando. Ou então, se ele está na eminência de movimento, ou seja, ele está ali tremendo, que eu falei para vocês, mas ainda não está se movimentando, a gente pode dizer que a força de atrito cinético, que faltou aqui eu colocar o subíndice C, mas entenda aqui que seria o cinético, é igual à força que eu estou aplicando. Ou seja, ele ainda não vai se movimentar, porque é como se fosse um empate, vamos dizer assim, né? Eu estou aplicando uma força de 10 e a força de atrito é 10. Beleza? Então empatou. 10 menos 10 de um lado, 10 do outro, zerou, ele não se mexe. Essa é a ideia de quando eu digo que FAT cinético é igual a força, tá bom? E no último caso aqui é quando ele está em movimento. Então vamos supor, eu não estava conseguindo movimentar aquela caixa, chamei meu amigo para movimentar essa caixa comigo. Então agora a força dobrou e eu consigo puxar essa caixa. Então essa caixa agora está em movimento. Então agora a caixa não está mais tendo influência do atrito estático, e sim apenas do atrito cinético, já que a caixa está se movimentando. Beleza, pessoal? Dito isso, então, o que acaba acontecendo no movimento é que a força aplicada ela acaba sendo maior que a força de atrito estática. E, ao mesmo tempo, a força de atrito, que a gente estava chamando de FAT, vai ser igual à força de atrito cinético, que foi o que aconteceu no slide anterior, onde eu não coloquei força de atrito cinético, eu coloquei apenas FAT, beleza? Vocês, na hora de fazer o diagrama de corpo livre, muitas vezes vão escrever apenas FAT, vocês não vão colocar FAT cinético. Vocês só vão falar de FAT cinético e FAT estático quando o exercício for um exercício particular de atrito e ele estiver trabalhando esses conceitos com vocês, tá bom? De um corpo estar parado ou de um corpo estar em movimento. Bom, antes de eu chegar na parte de diagrama de corpo livre, eu vou detalhar aqui novamente com vocês a segunda lei de Newton, que já foi dita na aula passada, mas eu vou repetir aqui para vocês, tá bom? Que é o princípio fundamental da dinâmica. O que ele fala pra gente? É basicamente o enunciado de uma equação. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração, ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. Basicamente é isso que a segunda lei diz.
E a gente vai utilizar bastante agora, quando a gente for fazer o diagrama de corpo livre, a segunda parte desse slide, que é uma observação onde eu digo que o princípio da superposição de forças é válido para a segunda lei de Newton. O que é o princípio da superposição de forças? Eu expliquei mais detalhado na aula passada, mas eu vou fazer uma repetição breve aqui, tá? Sobreposição de forças é quando eu tenho várias forças atuando num bloco. Então, por exemplo, nos slides anteriores, onde eu mostrava um bloquinho para vocês, onde ele tinha força de tração, força-peso, força normal, força de atrito, tinha várias forças envolvendo aquele corpo, essas forças vão aparecer numa única equação aqui nessa parte de somatório de forças aqui à esquerda, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter força de tração menos força de atrito, mais força-peso menos força normal, isso é igual a massa vezes a aceleração de um corpo, beleza? É isso que basicamente que essa segunda parte do princípio da superposição de forças está falando pra gente. Que eu posso ter várias forças influenciando esse corpo e eu consigo fazer isso matematicamente, né? Eu consigo matematizar, não sei se essa palavra existe, o sistema ou a situação que ele está acontecendo ali com o bloco no momento que ele está tendo a atuação de forças atuando nele, beleza? Na aula passada eu mostrei isso aqui para vocês, esse slide, é repetido da aula passada, porém ele é meio que um, como é que fala, como eu vou dizer assim, né? Um diagrama de corpo livre reduzido. Eu mostrei ele para vocês sem explicar que era um diagrama de corpo livre. O que é um diagrama de corpo livre? Nada mais, nada menos do que um esquemático de todas as forças que atuam no corpo. Então é o quê? Eu desenhar sobre o corpo as forças que atuam nele. Então eu colocar que a força peso está aqui apontando para baixo, que a força normal está nesse ponto apontando para tal lugar, a força 1 está para a direita, a força 2 está para a direita, a 3 está para a esquerda. Então é eu colocar a posição das forças, tá bom? E colocar setas indicando isso, beleza? Isso é fazer o diagrama de corpo livre. E após fazer o diagrama de corpo livre, a gente costuma matematizar esse diagrama de corpo livre, tá bom? É basicamente isso que acaba sendo o diagrama de corpo livre, nada mais, nada menos que isso, tá bom? Uma observação só importante que eu vou trazer para vocês é, antes da gente fazer a matemática, antes da gente equacionar as forças envolvidas num sistema pelo diagrama de corpo livre, a gente precisa adotar um sistema de referência, certo? Por quê? Eu falei isso na aula passada, mas eu repeti aqui de novo. Vamos supor que você tem um cabo de guerra, certo? Num cabo de guerra, vamos supor que tem duas pessoas de um lado e uma do outro, certo? Cada uma está puxando as forças para um lado, certo? Duas estão puxando, vamos supor, para a direita e uma está puxando para a esquerda. Vocês concordam que não faz sentido eu somar a força dos três, uma vez que duas apontam para uma direção e outra aponta para outra direção? Certo? É que nem aquela parte dos vetores que eu mostrei para vocês. Lembra que quando eu tinha um vetor muito grande para a direita e um vetor pequenininho para a esquerda, o que importava era que no final esses dois vetores iam resultar num vetor para a direita, já que o da direita era maior? É a mesma coisa que vai acontecer aqui, tá bom? Então, se eu tenho forças ou outras coisas apontando em sentidos contrários, eles nunca vão poder ter o mesmo sinal na matemática, porque eles estão apresentando sentidos opostos, beleza? Então, sempre que eu for trabalhar com diagrama de corpo livre, eu preciso estabelecer um sistema de referência, ou um sistema de coordenadas cartesianas, vamos dizer assim, usando os termos matemáticos. Então, o que eu costumo fazer? Eu sempre adoto o mesmo sentido. Eu adoto o eixo do sentido cartesiano, ou seja, para a direita positivo e para cima positivo, certo? Ou para baixo negativo e para a esquerda negativo. Eu adoto o mesmo sentido do cartesiano, que aí não preciso ficar inventando outro sistema e fica mais fácil de lembrar, beleza? Mas sempre tenham em mente que quando vocês forem resolver uma questão dissertativa sobre diagrama de corpo livre, tem que estar muito bem explícito no exercício qual que foi o eixo de coordenadas que vocês utilizaram. Porque tem, por exemplo, se uma pessoa adotou que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, e outra pessoa adotou que para a direita é negativo e para a esquerda é negativo, elas vão chegar nas mesmas respostas, porém com sinais iguais, certo? Uma vai aparecer com sinal positivo e a outra com negativo. E as duas estão certas, contanto que as duas pessoas indiquem quais foram os eixos de referência que elas tomaram para resolver o exercício, tá bom? Bom, então aqui eu trouxe só um exemplo de diagrama de corpo livre, né? Porque falando, às vezes dá para entender só pela fala, mas eu acho que fica mais prático eu mostrar um exemplo de como resolver um exercício de diagrama de corpo livre, tá bom? Esse exercício aqui ele não é numérico, ele não apresenta valores, eu só vou ensinar para vocês nele como é que eu faço para desenhar o diagrama de corpo livre e como é que eu faço para equacionar o diagrama de corpo livre, beleza? Bom, então vamos lá. Considere que o bloco abaixo está no planeta Terra, sendo puxado por uma corda, e considere o efeito do atrito. Desenhe o diagrama do corpo livre e descreva as equações de força que atuam no bloco, tá bom? Uma coisa que eu quero detalhar aqui para vocês que é importante, tá? O enunciado fala assim pra gente, ó, considere o efeito do atrito, tá? Essa informação pra gente é... Oi, peraí que eu escolhi uma cor ruim para fazer isso aqui. Mas considere o efeito do atrito. Essa é uma informação importante pra gente, tá bom? Porque se o enunciado não fala pra gente isso,
a gente tem que desprezar o atrito, beleza? Muitos exercícios acabam fazendo isso para ver se a gente entende o que é atrito, ou às vezes para facilitar as contas, né? Às vezes o Enem, por exemplo, quer fazer uma questão fácil, aí coloca sobre forças, e em vez de colocar o atrito, retira o atrito para facilitar a questão, tá bom? Então sempre atenta ao enunciado, porque às vezes o enunciado fala para você desprezar uma força, tá bom? Nesse caso, como é um exercício teórico para ensinar, eu estou considerando o atrito, tá bom? Mas nesse caso, por exemplo, em algum exercício de vestibular, você não precisaria considerar o atrito, por exemplo. Mas nesse caso a gente vai considerar, tá bom? Bom, e outra coisa que eu não coloquei aqui no enunciado, mas é importante saber, tá? A gente vai falar que esse bonequinho aqui, ele tá fazendo uma força para a direita, tá bom? E que essa força para a direita está movimentando esse bloco para a direita, beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou dar aqui um passo a passo do que eu faço quando eu vou resolver exercícios de diagrama de corpo livre. Vocês precisam fazer isso? Não. É só uma dica de como eu faço para vocês terem se basearem, tá? Primeira coisa, eu adoto, em algum lugar eu escrevo o sistema de coordenadas que eu estou utilizando. Então eu sempre coloco no cantinho de um exercício, por exemplo, para cima y positivo e para a direita x positivo. Quem está vendo isso aqui entende o seguinte: todas as forças que estão nesse sistema que apontam para a direita são positivas. Todas as forças desse sistema que apontam para cima são positivas. E por tabela, as forças que apontam para baixo são negativas e por tabela as forças que apontam para a esquerda são negativas, tá bom? Só de olhar para isso daqui, quem está corrigindo o exercício de vocês vai entender isso, beleza? Só não esqueçam de colocar aqui sempre o sinalzinho, beleza? Isso é importante. Segunda parte que eu faço, eu começo a pensar nas forças que estão aqui, certo? Primeira coisa, o enunciado falou pra gente que esse bloco está no planeta Terra, portanto, ele sofre influência da gravidade, certo? Se ele sofre influência da gravidade, vou desenhar aqui, deixa eu pegar uma cor boa, vai pegar azul. Ele tem uma força-peso. E a força-peso, eu contei pra vocês o quê? Que ela sempre aponta em direção contrária à superfície, certo? Sempre contrária à superfície para baixo, né? Sempre apontando para o centro, né? Sempre contrária à superfície não, perdão. Sempre puxando para o centro da Terra. Portanto, ela é sempre para baixo. Então, nesse caso aqui, se o meu plano horizontal está aqui, né? A força-peso aponta para baixo. A força-peso desse bloquinho aqui. Beleza. Segunda força que eu trouxe para vocês, força normal, né? Ah, desculpa. Antes de começar a desenhar as forças, né? Que foi o que eu falei para vocês que eu ia fazer, né? O segundo passo... Perdão, esqueci de apagar aqui. O segundo passo, antes de desenhar as forças, eu gosto de fazer esse esquemáticozinho aqui, olha. Peso, normal, força elástica, força de tração e força de atrito, tá? Para eu lembrar quais são as forças, né? Eu sempre escrevo as 5. Aí agora, esse é o passo 2, né? Vamos dizer assim. O passo 3 é analisar o meu desenho e ver quais tem. Ó, força-peso, tenho. Certo? Estou na Terra, a força-peso aponta para baixo. Se eu tenho força-peso, eu tenho normal, porque a normal é a força de reação à força-peso. E para onde aponta a força normal? Contrária à superfície. A superfície está aqui, a normal aponta para cima, tá bom? Desculpa aqui que está meio torto, mas entendam que é para cima. Próximo, força elástica. Eu tenho força elástica? Não. Por quê? Para eu ter força elástica, lembra aquilo que eu comentei para vocês? A única exclusividade para eu ter uma força elástica, eu tenho que ter a existência de uma mola no meu circuito. No meu circuito não, desculpa, no meu sistema. E no meu enunciado não fala nada sobre mola e no meu desenho eu não tenho mola. Portanto, eu vou desprezar a força elástica. Perfeito? Agora vamos falar um pouquinho da tração. Eu tenho tração nesse caso? Ó, eu tenho um fio aqui. Se eu tenho um fio, eu tenho tração. Beleza, e para onde aponta essa força de tração? Lembra? Ela aparece aos pares. Então eu tenho uma força de tração na mão do meu amiguinho aqui, apontando para o bloco, e eu tenho uma força de tração saindo da corda aqui, apontando para o meu amigo, beleza? Então tá aqui o par de força de tração desse sistema. E o enunciado falou para a gente considerar o atrito, então eu também tenho atrito. Bom, se o meu bloco vai para a direita, a força de atrito a gente descreveu que ela é sempre contrária ao movimento. Se o bloco vai para a direita, a força de atrito ela está para a esquerda, beleza? Então, eu gosto de desenhar sempre a força de atrito aqui perto do chão, para a gente lembrar que ela é em relação à rugosidade da superfície, beleza? Então, tá aqui, pronto. Terminei de desenhar o meu diagrama de corpo livre, tá pronto. Então, a primeira parte do exercício, que era desenho o diagrama de corpo livre, ó, que tá aqui, tá feita. Agora temos que descrever as equações. Bom, para descrever as equações de um corpo livre, né? A partir de um diagrama de corpo livre, eu tenho que ter em mente o seguinte: eu tenho forças na componente horizontal e tenho forças na componente vertical.
E eu não vou fazer aqui resultante delas, eu tenho que analisar elas isoladamente. Então eu olho primeiro para as forças que estão em x e depois para as forças que estão em y, tá bom? Então primeira coisa, vamos olhar no eixo x, certo? Ou seja, no eixo horizontal. Quem eu tenho no meu eixo horizontal, certo? Ó, eu tenho força de atrito, então eu tenho Fat. Quem mais eu tenho? E eu tenho força de tração. Beleza. É todo mundo isso que eu tenho. E agora, o que eu preciso lembrar para equacionar as forças que estão no eixo x? Segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Quem são as minhas forças aqui? Força de atrito e força de tração. Mas lembra que a gente adotou um sistema de coordenadas, onde eu disse que para a esquerda é negativo e para a direita é positivo. Tração aponta para a esquerda. Se ela aponta para a esquerda, tração tem sinal negativo. Se tração aponta para a direita, lembra que eu estou olhando em relação ao bloco e não em relação ao bonequinho, tá bom? Estou olhando em relação ao bloco de massa M, tá bom? Então, a minha tração aponta para a direita, então ela tem sentido positivo. Então, a equação que descreve esses sistemas de forças no eixo X, ela é dada por T positivo menos força de atrito, certo? Uma vez que ela aponta para a esquerda, a gente adotou que para a esquerda é negativo, igual ao que? Massa vezes aceleração, tá bom? Essa equação aqui, ela descreve para a gente as forças envolvidas no eixo X. Agora vamos fazer a mesma coisa para o eixo Y. Quais forças estão atuando no eixo Y? Força peso e força normal. Opa, peraí, eu escrevi um sinal de igual aqui. E força normal, beleza? São essas duas forças que eu tenho no eixo Y. Bom, mesma coisa, certo? Do mesmo jeito que eu escrevia do X, eu vou escrever do Y. Eu vou me basear na segunda lei de Newton. Somatório de forças é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças envolvidas em Y? Peso e normal. Peso está para baixo e normal está para cima. O que a gente adotou? Que todo mundo que aponta para cima é positivo e todo mundo que aponta para baixo é negativo. Se normal aponta para cima, normal é positiva. Nossa, espera que isso aqui ficou feio. Normal é positiva. Se peso está para baixo, peso é negativo. Isso aqui é igual a massa do bloco vezes a aceleração do bloco, tá bom? Ah, um detalhe importante que eu esqueci de mencionar aqui, tá? Por nós estarmos analisando as componentes verticais e horizontais do bloco, a aceleração neles também sofre influência dessas componentes verticais e horizontais. Isso quer dizer o quê? Que nesse caso aqui, quando eu estou estudando o eixo X, a aceleração é uma aceleração que eu vou chamar de aceleração horizontal, ou seja, aceleração em X. E nesse caso, onde eu estou estudando no eixo vertical, eu vou dizer que a aceleração que ocorre nesse sistema é uma aceleração no eixo vertical, portanto, uma aceleração y. Beleza? E aqui eu vou trazer só mais um detalhe para vocês. Ó, o exercício já acabaria aqui, tá? Ó, já teria resolvido o exercício só tendo chegado nessas duas equações que o enunciado pede pra gente. Reparem o seguinte nos exercícios. Tem exercícios que a gente vai precisar calcular as forças, né? Por exemplo, calcular uma força-peso, calcular uma força normal, e às vezes a gente fica com dúvida da aceleração que está acontecendo no nosso sistema. Vamos pensar nesse bloquinho aqui. Ele está indo para a direita, vocês concordam? Se ele está indo para a direita, ele possui uma aceleração positiva, porque eu adotei que para a direita é positivo, então a aceleração em x é uma aceleração positiva, e se ele está se mexendo, essa aceleração é diferente de zero. Perfeito? Ela tem um valor, ela vale 1, 2, 3, 10, não sei quanto ela vale. Mas ela tem um valor. Agora vamos pensar em y. O bloco está indo para cima e para baixo? Não, ele está parado, certo? Ele está se movimentando da esquerda para a direita, mas ele não está subindo e não está descendo. Se ele não sobe nem desce, a aceleração em y, a gente não vai conseguir falar, a gente não vai botar nenhum sinal para ela, uma vez que o bloco nem sobe nem desce, mas a gente sabe então que se ele nem sobe nem desce, que a aceleração em y vale zero. Perfeito? E se a aceleração em y vale zero, vamos juntar essas duas informações. Ó, essa informação de que a aceleração em y vale zero com essa segunda equação. O que a gente tem? Normal menos peso é igual a massa vezes zero. Perfeito? Qualquer coisa vezes zero é zero. Então, isso aqui indica pra gente que normal menos peso é igual a zero. Portanto, esse símbolo aqui é de portanto, normal é igual a peso. Beleza?
Olha que macete legal aqui pra gente lembrar na hora de fazer exercícios, tá bom? Então, às vezes a gente fica na dúvida de como a gente percebe, né, que a normal é igual peso ou alguma coisa assim do tipo. Tá aqui uma justificativa para vocês, por exemplo. Se eu não tenho uma aceleração em y, a normal e o peso são iguais, perfeito? Bom, gente, essa aula ficou um pouco mais longa que as que vocês estão acostumados, tá bom? Até porque eu detalhei muita coisa nessa aula, porém eu acho que ela ficou bem completa e aqui já está detalhado tudo sobre as forças e toda essa parte da dinâmica envolvendo as forças, tá bom? E a gente detalhou bem aqui nesses últimos slides a utilidade da segunda lei de Newton, tá bom? Eu gastei 12 minutos aqui nessa explicação, mas eu acho que ficou bem explicado e que vocês vão conseguir tirar proveito disso, tá bom? Espero que vocês tenham encontrado o que estavam buscando nessa videoaula e que ela tenha ajudado vocês nos estudos de alguma forma, tá bom?